Mas eu quero chamar a atenção hoje para os irmãos, que Deus nos deu a graça, a bênção, de transformar fraqueza em força. Amém, gente? Amém? Deus nos deu um caminho para tirar força da fraqueza. E eu quero comentar um pouco sobre isso. Amém? Então diga comigo, eu vou tirar a força da fraqueza. A maioria não jantou. Eu só ouvi os homens falando. Não, olha, gente, quem não jantou hoje, se manifeste, por favor. É só levantar a mão, quem não jantou hoje? Só a princesinha levantou a mão. Na pureza e inocência. Então, é lá, viu, irmão Marcelo? É na sua casa que eu sei que vai ter janta hoje à noite. Viu? Passarei depois do culto para fazer uma oração. Diz que barriga de pastor é cemitério de frango, né, irmãos? Então, nós vamos. Bom, mas você pode dizer isso mais uma vez, que o Senhor nos deu um caminho para tirar força da fraqueza? Amém? Então você pode dizer assim, eu tirarei força da fraqueza? Amém? 1, 2, 3 e... Aleluia! A gente começa a profetizar isso. Mas como é que nós podemos fazer isso? E aí eu quero mostrar um versículo aqui, texto básico, para os irmãos entenderem que, de repente, você pode estar trabalhando demais, envolvido demais em guerras que não são suas, realizando coisas que ficarão na mão do inimigo do anticristo, trabalhando com coisas que não vai trazer uma satisfação plena e eterna. Então, é preciso selecionar, escolher, modificar o seu estilo de vida. Entende, meus irmãos? Há dias que Jesus sentava numa casa só e passava o dia com aquela família. Outros dias visitava várias cidades. Outros dias estava orando. Apesar de ter que pregar o evangelho no mundo inteiro, preparar a gente para isso, havia tanta coisa. Mas nós precisamos entender algo muito especial que a graça trouxe para nós. E antes de entrar no texto, eu quero só fazer uma referência rápida para vocês. De vez em quando eu vou sentar um pouquinho, viu, irmãos? Os irmãos dão licença. Tá, graças a Deus está melhorando bem o joelho. E hoje, mais ou menos uns 5, 6 dias sem conseguir dormir. Graças a Deus, hoje o Senhor me deu sono reparador. Amém? Sem conseguir dormir assim, com muito trabalho, viu, irmãos? Atendendo gente dia e de noite. Irmãos, vocês se lembram a história do filho pródigo? Se lembram? Se lembram que ele tinha tudo do pai, com seu irmão? Ele vivia na fazenda, ele tinha tudo. Mas ele queria a parte dele. Você percebe que às vezes nós temos tudo e queremos a nossa parte? Nos diminuímos para buscar uma parte, um pedaço. E esse rapaz pegou tudo, é um resumo só para vocês entenderem que eu vou entrar no texto. Pessoal online aí, pare tudo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Então, aquele menino foi pelas ruas da vida, pelas estradas da vida, e enfim, gastou tudo. Quando gastou tudo, não tinha mais nada para gastar, os amigos colocaram ele para fora. E aquele rapaz que tinha tudo, ele desejava comer bolotas de porco. Presta atenção, pessoal. Tem crentes cristãos, herdeiros de tudo, mas ele está comendo bolotas de porco. Porque ele não entende a graça que dá tudo. Escute bem o que eu estou dizendo. Nós estamos tão envolvidos com esse mundo que estamos comendo a comida dele, bolotas de porco, comida desse mundo. Nós nos alimentando dele. E presta atenção, pessoal. Deus, Ele quer nos ensinar a tirar força da fraqueza. Amém? Deus quer nos ensinar que o importante não são as nossas fraquezas. O mais importante
é o poder dele que atua sobre as nossas fraquezas. Amém? Amém? Deus não está procurando super pastores, super pregadores, super crentes. Sabe aqueles camaradas que você chega na igreja e está lá de paletó, gravata, cabelo penteadinho, todo maquiado, bonito, falando bonito, o coral do lado e tal, e você fala assim, o cara é poderoso, e prega bonito, e canta bonito. Deus não está procurando essa gente. Deus está procurando pessoas dispostas a trocar as fraquezas dele pela força do Senhor. Amém, gente? Obrigado, irmã Consolação. Eu demorei para falar Consolação, queria falar Conceição, tá? Eu sou ruim dos nomes, mas amém. Não errei. Irmãos, Deus foi procurar um Pedro esquecido na praia, lá no mar da Galileia, e encontrou esse homem depois de um dia, de uma noite de pesca terrível, fracasso total. Pedro achou Jesus no dia do seu fracasso. Amém? Observe isso. Mateus encontrou Jesus quando cobrava impostos contra o seu próprio povo. Vergonha e fracasso. Todos os apóstolos foram encontrados na sua fraqueza. Porque se nós servimos a Deus na nossa força humana, nós não alcançaremos o padrão que Ele exige de nós. A pergunta é, você está disposta a entregar suas fraquezas na mão do Senhor e deixar Ele transformar em força? Você tem coragem de fazer isso? Hoje eu conversei com alguém por telefone, estava aconselhando, porque há pessoas que elas pegam as suas fraquezas e entregam na mão do Senhor. Quando a situação vai ficando apertada, eles pegam de novo. Tem pessoas que amam suas fraquezas. Tem pessoas que elas são apaixonadas pelas suas fraquezas. E às vezes tem gente tão iludida que chama as suas fraquezas de força. Sabe aquele pecadinho de estimação? Sabe? Que a gente diz, o que tem? Eu vi o pastor falando de tal fazendo isso também. Sabe, existem coisas na nossa vida que nós achamos que é a nossa força, orgulho disfarçado, preguiça disfarçada em relação às coisas de Deus, e nós achamos que é força. Esses dias eu falei, olha, eu quero mandar um trecho da Bíblia para você. Ele disse, não, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu conheço bem, não precisa. Ele está pensando que aquela fraqueza é uma força. Olha o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, Paulo, quem conhece a história dele, chamava-se Saulo, homem pequeno. Depois, na linguagem grega, na linguagem hebraica, Paulo, dupla cidadania, romano e ao mesmo tempo judeu, engenheiro civil, o homem escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Gentios são todos aqueles que não pertenciam ao grupo, ao clã judaico. Paulo foi o apóstolo. Só que Paulo não se tornou apóstolo na época presencial de Jesus aqui na terra. Ele foi chamado depois, na estrada de Damasco, né? E nós já falamos sobre isso. Ele está escrevendo à igreja de Corinto, que era uma igreja que vivia na beira do cais, do porto. Havia muitas prostitutas se convertendo, indo lá para a igreja. Tanto é que você vai ver algumas doutrinas assim, de cobrir a cabeça com véu, essas coisas assim, né? Algumas brigas na igreja, dificuldade para tomar ceia junto, porque havia uma diversidade de pessoas lá, viu? Então, é esse Paulo, apóstolo, escrevendo para essa igreja, com uma diversidade muito grande, ali na beira do cais de Corinto, na Grécia. Ele então está escrevendo para ela, e na segunda epístola que ele escreve, no capítulo 12,
a partir do verso, está virado aqui, a partir do verso, 1 Coríntios 12, a partir do verso 9, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? E ele continua dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Estranho esse texto, né? Como é que uma pessoa é forte quando é fraca? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. E eu quero mostrar para vocês 3 princípios básicos aqui. O primeiro dele, para a gente entender esse texto, nós precisamos compreender o ministério da graça. Amém? Foi a primeira coisa que Deus queria que Paulo entendesse, que o apóstolo entendesse. Ele tinha participado de um arrebatamento onde ele viu coisas extraordinárias. Irmãos, quando você lê Apocalipse, você fica encantado, né? Em ver a glória, o cordeiro, o trono, os anjos, os selos, os cavalos, e a nova Jerusalém, toda aquela estrutura extraordinária que a gente fica com vontade de ir para lá, dizendo Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. Paulo teve essas revelações. Paulo foi até o 3º céu, viu, gente? Ele foi até o 3º céu, né? O céu dos humanos, o 2º céu dos animais, alguns teólogos falam isso, e o céu onde está o trono. Ele foi até outras pessoas interpretam diferente. E para que ele não se soberbecesse, irmãos, tem cristãos que quando acontece um milagre com eles, eles acham que são os melhores santos do mundo, não tem? E começa a dar um testemunho de soberba. Como é que você descobre que uma pessoa está muito soberba, muito altiva, quando dá o testemunho? É a quantidade de eu que ele coloca no testemunho. Eu fui, eu era, eu orei, eu fiz. Quando tem muito eu, você fica desconfiado. Porque não sou eu, é o Senhor. Amém? E aí, para que o apóstolo não se soberbecesse, não achasse o melhor dos melhores, Deus colocou na carne dele um espinho. Algumas pessoas dizem que era um problema físico. Ele não fala aqui, nem em lugar nenhum, qual era esse espinho, esse problema. Podia ser, alguns acham que ele adquiriu uma doença grave nos olhos, porque as últimas cartas ele ditava e os seus auxiliares escreviam. Tinha escama nos olhos, não conseguia enxergar direito. E para quem estava escrevendo as doutrinas para os gentios era difícil. Outros acham que era um problema psicológico. Eu, particularmente, entendo que foi um problema físico, de doença física, provavelmente doença nos olhos. Mas Deus permitiu, e Paulo orou para Deus curá-lo. Ora, ele era usado e curava muita gente, né? Ele orou a primeira vez e Deus ficou em silêncio. Alguém já orou aqui e Deus ficou em silêncio? Hein? Não escutei. Estou meio surdo hoje. Ele orou a primeira vez, Deus ficou em silêncio. Ele orou a segunda vez, Deus ficou em silêncio. Ele orou a terceira vez. A persistência sincera é santa. Amém? Ele orou a terceira vez e Deus não respondeu que iria curá-lo. Também não disse que não iria curá-lo. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Deus é o Senhor. Deus não precisa dizer para a gente o que Ele vai fazer. Amém? Somos nós que dizemos para Ele que o que Ele fizer está bem feito. Amém, irmãos? Amém. Temos que parar com essa visão de encaixar Deus no nosso sistema, na nossa religião, no nosso jeito. Somos nós que nos encaixamos na verdade dEle. Quem crê, diga amém. Amém. Deus não responde se ia fazer ou não. A resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta.
Que isso? Meu céu, Paulo, apóstolo que eu constituí, eu vou te curar e você vai trabalhar melhor para mim. Não, Paulo, eu não vou te curar não. Deus não disse que ensina que não. Eu estou com muita vontade de quarta-feira falar com vocês sobre a pergunta de Deus para Jeremias e para Ezequiel 37, acerca dos vales de ossos secos. A gente precisa dar uma olhada direitinho sobre aquele projeto de Deus. Vale de ossos secos é um projeto que faz do lado de fora e do lado de dentro da gente. Eu quero poder ministrar isso na quarta-feira. E tudo começa com uma pergunta de Deus, uma pergunta bem feita. A pergunta de Deus foi perfeita, mas a resposta do profeta também foi perfeita. Sábia, extraordinária. Nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta e dessa resposta. Mas aqui, o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Ele ficou em silêncio e continuou o trabalho. Não reclamou, não murmurou. E naquele momento, quando Deus diz, ele entende. Levanta a sua mão direita. Diga comigo: eu preciso entender as respostas de Deus. Amém, irmão? Você não tem que se esforçar para entender as perguntas suas, organizar as suas perguntas, suas necessidades. É preciso compreender a resposta do Senhor, discernir o responder de Deus. Samuel, Samuel, fala que o teu servo ouve. Saber, entender a pergunta, porque Deus não pergunta para a sua mente. A pergunta de Deus não é racional. A pergunta de Deus ela é muito mais revelacional. Deus pergunta para o seu espírito. Deus se comunica com o seu espírito. Deus mora no seu espírito. Amém? É para o seu espírito que ele pergunta. E quando o Senhor diz, a minha graça te basta, a gente precisa, responde para Paulo, lá no verso 9, para que ele não se soberbecesse, ele fala no verso 7, Deus está mostrando para Paulo o ministério da graça. A gente costuma resumir dizendo que graça é um favor imerecido. É Deus dando tudo a quem não merece nada. Pela cruz, pelo sangue derramado, pelo corpo sacrificado, Deus nos comprou, porque éramos filhos da ira e do diabo, nós fomos comprados, toda a humanidade foi comprada. Agora nós precisamos aceitar essa compra. Amém? Quando nós aceitamos Jesus. E quando então aceitamos essa transação espiritual e entendemos que nós custamos preço do corpo e do sangue de Cristo, que todo o preço foi pago, nós não precisamos mais pedir a nossa parte na herança, nós já temos tudo. E Hebreus fala que nós somos co-herdeiro com Cristo. A graça do Senhor nos garante tudo. Amém, irmão? E por que a gente fica desesperado? Por que a gente fica correndo atrás? Porque a gente fica gastando o nosso tempo com aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Por que nós vamos dormir e ficamos cheios de ansiedade, preocupando com um monte de coisa, se nós somos herdeiros de tudo? O que Deus queria dizer para Paulo, que o ministério da graça é suficiente em nossa vida. Toda a provisão que você precisa, todo o sustento que você precisa, enquanto você estiver cuidando dos interesses de Deus, essa graça vai cuidar dos seus interesses. Dá para captar ou não? O que acontece, irmãos, é que nós fazemos planos demais e queremos que Deus assine embaixo, que Ele seja o nosso escrivão. Ó Senhor, vou fazer isso, assina aqui. Ó Senhor, como Paulo falou, Senhor, tira esse espinho de mim. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, a graça do Senhor, toda a herança que Deus colocou e entregou em nossas mãos, em Cristo, é suficiente. Nós somos herdeiros da eternidade, irmãos.
Amém? Por que ficar brigando com coisas passageiras? Nós somos herdeiros da vida eterna. Por que ficar brigando com vidas que passam? A Bíblia diz, quando eu leio Efésios capítulo 1, a gente tem um arrebatamento, que como eu gostaria que os irmãos parassem um dia e lessem com a olhar da revelação. O apóstolo, esse mesmo apóstolo diz lá, que Deus nos abençoou nas regiões celestiais com todas as sortes de bênçãos, antes da fundação do mundo. Posso ouvir um aleluia, gente? E aí, Deus preparou um reino para nós. O lugar, Ele ainda está preparando. O lugar nesse reino, porque depende muito da nossa postura aqui. O lugar no reino está sendo preparado. João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para... Entende? Mas o reino já está preparado. Você será chamado de príncipe, princesa do Senhor, sacerdote. Você terá um nome novo, um nome de príncipe e princesa. Você terá autoridade para julgar as tribos de Israel. Com uma herança tão grande, a gente fica brigando por bolotas de porco. Discutindo por coisas que daqui a uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não existe mais. Estamos perdendo tempo com aquilo que não é eterno. Quando o Senhor diz para Paulo, Paulo, o ministério da graça sobre a tua vida, isso te basta, você não precisa de mais nada. Desfrute, tome posse, confia, caminha descansado. Amém? Você pode estar sendo jogado numa fogueira para ser queimado. Olha para o céu como Estevão e diz, eu sou coberto, abençoado pelo ministério da graça. Os problemas estão pipocando, você chega em casa e fala, Senhor, a tua graça me basta. Ela me dá o direito de ter caminhos abertos, me dá o direito de ser protegido, ela me dá o direito de ter as minhas lutas e dores transformadas em bênçãos. A graça, ela é tão extraordinária e completa, que a gente não precisa de mais nada. Amém? É por isso que o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele continua dizendo no verso 9, de boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus esclarece para Paulo, dizendo assim, Paulo, é através da minha graça que eu transformo tuas fraquezas em força. Sabe qual é a resposta que Paulo dá? Eu sou missionário teu, faço tanta coisa para ti, o senhor não vai querer curar o meu espinho na carne? Diante da grandeza da graça, ele se esqueceu do espinho na carne. Posso ouvir um amém? Amém. Você percebeu? Diante da grandeza, a gente não percebe as fraquezas. E aí, ele encerra este versículo, Paulo encerra entendendo o que Deus quer fazer, através da graça, é aperfeiçoar o poder dele sobre a minha fraqueza, porque Ele quer repousar o poder dele sobre mim. Amém? E ele diz assim, um poder, para que, verso 9 aqui, para que o poder de Cristo sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, irmãos, entre o ministério da graça e ser abrigado pelo poder de Cristo, para que a nossa fraqueza seja transformada em força, nós precisamos entender algo muito importante. Eu preciso aprender a entregar as minhas fraquezas nas mãos do Senhor, para que no lugar daquelas fraquezas, Ele coloque o poder dEle. Amém? Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Há pessoas que estão anos e anos lutando com as suas fraquezas, tentando se libertar das suas mágoas, dos seus medos e não conseguem,
porque eles estão sozinhos. Nós não temos forças para nos livrar das nossas fraquezas. Nós entregamos nas mãos de Deus, e através do Espírito operante, o Espírito Santo operando em nós, a força de Deus, Ele vai... Vou dar um exemplo. Vocês se lembram daquele Pedro que fugiu, medroso, hein? Aquele homem foi o que foi para a linha de frente, meus irmãos. E no dia de Pentecostes pregou para todo mundo, diz: nós vamos te prender, prenda, mas a gente não vai poder parar. Aquele homem teve as suas fraquezas substituídas pelo poder de Deus. Você tem uma fraqueza financeira, uma fraqueza emocional, sexual, uma fraqueza espiritual, um medo que não cessa, um desespero. É preciso essa noite dizer: Senhor, agora está nas tuas mãos, eu vou viver pela fé, e o Senhor tem toda a liberdade de substituir a sua força, tirar a minha fraqueza e colocar a tua força. Amém? Aleluia! E aí o Senhor começa a te ensinar o caminho. Qual é o caminho? O caminho para se tirar força da fraqueza, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 34. Os homens e as mulheres que o Senhor chamou, do ponto de vista do mundo, eram fracos. Moisés não sabia nem falar. Deus deu quatro vezes repetindo a ordem para ele no final, mas ele falou assim: não, manda outro. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. O que Deus queria era manifestar o poder dele através de Moisés, meus irmãos. Não é porque você sabe falar, não é porque você é inteligente com as ideias, não é porque você tem uma boa aparência ou sabe cantar. O que Deus quer é esvaziar você e colocar o poder dele, e você fará todas as coisas que precisam ser feitas no poder dele. Amém? Porque não é você realizando, é Deus realizando através de você. Quando você chega para Deus e diz: eu não posso, aí Ele começa a obra. Enquanto você achar que pode, que é inteligente, que é mais esperto do que os outros, que conhece mais a Bíblia do que os outros, a graça não vai servir de nada. Porque Deus, Ele quer abrigar o poder de Cristo em você, para que esse poder comece a transformar fraquezas em forças. E terceiro, o primeiro é o ministério da graça, o segundo é abrigando o poder de Cristo, e o terceiro, que está lá no verso 10, está escrito assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então que sou forte. O que Deus faz através da graça é aperfeiçoar o poder dele, substituir o poder dele pelas nossas fraquezas. Aí nós temos duas atitudes que a gente precisa tomar. Eu preciso admitir que sou fraco. Amém? Percebe que depois da pesca maravilhosa, Jesus só chamou Pedro, o pastor André pregou aqui, porque Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu preciso admitir que eu estou entre os piores pecadores. Eu tento manipular meu Deus, enganá-lo. Eu tenho uma velha natureza absurda. Eu tenho uma velha natureza que cria uma religião própria para ela e coloca Deus dentro dessa religião para me satisfazer, que produz ídolos secretos dentro de mim. Uma velha natureza irada, manipulada por Satã, que tem comando direto do inferno. Eu preciso admitir isso, meus irmãos, que eu sou pobre, cego, miserável, nu. E quando eu sinceramente admito isso, aí acontece, quando eu admito as minhas fraquezas, então Cristo manifesta o poder dele na minha vida.
porque a glória será dele. Amém? Não fui eu que me livrei das minhas fraquezas, foi o Senhor. Não fui eu que fiz aquelas viagens, chamamos carretas, fizemos um monte de coisa, foi o Senhor que me esvaziou da minha fraqueza e colocou o poder dele sobre mim. E é no poder dele que eu estou atuando agora. Amém? Então, eu preciso me apresentar diante de Deus, como Paulo, em fraquezas. Quando eu digo fraqueza, não é aquela lamúria gratuita, meus irmãos. É, Senhor, o teu servo, miserável pecador, que precisou ser lavado pelo teu sangue, que precisa do domínio total do teu Espírito, e que jamais vai conseguir viver um segundo sequer, se não for pela força operante do teu Espírito. É esse servo que está aqui diante de ti, meu Senhor. Que se houver em mim alguma competência, é a competência do teu Espírito. Se houver alguma graça ou beleza no meu falar, é a revelação do teu Espírito. Se em mim houver alguma coisa de bom, é a manifestação do teu Espírito. Porque eu sou esse pobre, cego, miserável, nu. Mas por graça e misericórdia, o Senhor aperfeiçoou o seu poder em mim. E eu me tornei forte nas minhas fraquezas. Quer dizer, o meu medo, o Senhor transformou em coragem. A minha tristeza, o Senhor transformou em alegria. O meu desespero, o Senhor transformou em esperança. A partir do dia que eu entreguei minhas fraquezas e recebi a unção da autoridade do teu Espírito, e o Senhor pôde livremente trabalhar em mim. Foi o que o filho pródigo fez. Quando ele viu que a coisa estava difícil, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai para ele me aceitar pelo menos como funcionário. Espera, pai, eu quero ser um funcionário do Senhor. E o pai abraçou e disse: meu filho, você tem uma herança. Esqueceu? Amém? Aleluia! E lá em Hebreus 11:34 está escrito o seguinte, para a gente fechar aqui essa revelação. Hebreus 11:34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse povo que descobriu que o poder deles nada valeria, e que somente o poder de Deus pode nos levar a batalhas definitivas, eles aprenderam a tirar força da fraqueza. Para a gente concluir, eu queria que você refletisse o seguinte: a gente cai, irmãos, na tentação de agir na nossa própria força. A gente se acha experiente. Ah, não, eu já preguei tantas vezes, eu já sei fazer um sermão, eu já sei pregar. Não é por aí. Irmãos, presta atenção. Você tem coragem de entregar todas as suas fraquezas para o Senhor? E lembrando que fraqueza não é só aquele aparente fracasso, mas a nossa fraqueza está muitas vezes na altivez. Quando você acha que pode, quando você acha que consegue, quando você acha que tem. Essa altivez, esse orgulho, essa autoconfiança que o mundo prega, você precisa confiar mais em você. Essas sutilezas malignas que está infiltrado muitas vezes na doutrina dos evangélicos. Não, você vai alcançar voos imensos. Essa teologia positivista que esquece de dizer uma coisa: você será mais que vencedor, sim. Você vai tirar força da fraqueza, sim. Você
vai vencer exércitos inteiros, não tenha dúvida disso. Mas se entregar a sua fraqueza e a sua força humana nas mãos do Senhor, se render mesmo, se colocar diante dele, o mundo vai começar a te odiar, vai te chamar de fracassado, vai chamar você de fanático, mas você vai responder: a graça do Senhor me basta. Eu estou totalmente suprido e satisfeito. Eu quero encerrar só dizendo para os irmãos que Deus tinha uma outra história para o povo de Israel no deserto. Deus levou Israel para o deserto para experimentar a graça dele. A nuvem de fogo à noite, a coluna de fogo à noite para aquecê-los, a nuvem de sombras durante o dia para refrescá-los, a carne, o maná que descia do céu todos os dias. Mas mesmo assim eles reclamavam. Em vez deles cantarem o hino, a minha graça, a tua graça me basta, eles cantavam dizendo: o Senhor pode me dar mais isso aqui, porque a graça é uma provisão eterna. As coisas humanas são provisões passageiras. Nós amamos mais as provisões passageiras e desprezamos a graça. Presta atenção. Até o inferno sabe que nós herdamos de Jesus todas as coisas. Mas tem crente que não sabe, ou vive como se não soubesse. Você precisa reavaliar sua postura, precisa reavaliar seu caminho, precisa tomar a posição do ministério da graça. Quem crê, diga amém. É preciso chegar em casa hoje e perder o sono, para você: Senhor, eu quero substituir as minhas fraquezas pela tua força, eu quero me satisfazer da tua presença, da tua graça. Eu quero dormir com a minha cabeça no céu. Amém? Eu quero me apaixonar pela música do céu, pela tua palavra santa. Eu quero me desapegar mesmo àqueles prazeres maravilhosos para a nossa carne, mas passageiros. Eu quero experimentar toda a provisão da tua graça. Os problemas serão assim para você, as lutas, montanhas, vales, mares, tempestades, não terão importância nenhuma, porque a graça te capacitará com a força de Deus para ultrapassar todos esses obstáculos. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quem crê, diga amém. Baixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Esse é o momento entre você e Deus. Sabe, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Eu te direi. No seu casamento, a minha graça te basta. Na sua família, a minha graça te basta. No seu trabalho, a minha graça te basta. Na sua luta do dia a dia, a minha graça te basta. Eu já coloquei anjos para fazer tudo o que você precisa. Eu recolhi o seu poder humano, estou agora te dando um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. E todas as espadas cairão diante de ti. Todas as vozes de suborno, de maledicências, orações contrárias cairão diante de ti. Todos os inimigos cairão diante de ti, porque o poder que está em ti é o meu, é o poder do Espírito, é o poder aperfeiçoado na sua fraqueza, é o poder que faz do fraco fortalecido forte, é o poder que faz do pequeno grande.
do menor ao maior, é o poder que levanta o caído. Diga para ele que você está satisfeito com a graça dele, que ela é suficiente. Diga que daqui para frente o ministério que vai te envolver é o ministério da graça. Que você não vai substituir por bolotas de porco a herança que a graça te dá. Que você terá paciência. Que você tem escolhas maiores. Que você entendeu esta palavra. E daqui para frente, você vai examinar o seu coração se está vivendo na força da sua fraqueza ou na força graciosa do poder que por graça habita em você. Pai, nós viemos à tua casa hoje para dizer isto. A tua graça nos basta, meu Pai. Estamos plenos, satisfeitos, alimentados, como Elias e Eliseu. Estamos regozijantes, tranquilos, guardados nesta graça sobrenatural. É por ela que o céu inteiro olha e vela por nós. É por ela que o trono trabalha para nos proteger e guardar. Pai, não nos deixe viver o segundo sequer longe desta graça. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus.